Boa tarde a todos, a todas. Hoje, dia 12 de maio, a APP começa mais uma edição, a 25ª edição do Academia APP. O Academia APP tem o objetivo do intercâmbio de informações entre profissionais de mercado e professores e coordenadores dos cursos de publicidade e propaganda de todo o Brasil. As edições do Academia PP, elas acontecem sempre às terças-feiras, das 14h30 às 15h30, mensalmente. Geralmente é a segunda terça-feira de cada mês. E são transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom. A gravação fica disponibilizada depois no canal da PP Brasil no YouTube. Em 2026, o Academia PP conta com o apoio da Master Globo, Ibope e da Record. Os nossos grandes agradecimentos a eles. Eu gostaria de lembrar que a Academia PP é um bate-papo. E se vocês tiverem apontamentos, sugestões, perguntas, pode usar o chat ou levantar a mão e pedimos que mantenham também os microfones desligados e, se possível, mantenham as câmeras abertas para que a gente possa ver um pouquinho do rosto de vocês. A edição de hoje, ela vai trazer dois grandes profissionais para discutir marketing político de uma outra forma, da forma que a gente não está acostumado a ver. Primeiro, nós temos o Júnior Roma, que é mentor de líderes e professor na PUC Campinas, e também, interagindo com o Júnior, o Márcio Macedo, que é CEO da análise de inteligência e especialista em pesquisas mercadológicas eleitorais. Eu queria também lembrar que vocês devem colocar nome, e-mail, da instituição em que vocês trabalham, para que vocês possam receber o certificado ao final da participação dessa Academia APP. Eu queria agradecer, né, e pedir que começar pelo Júnior Roma, a sua saudação inicial, depois o Márcio Macedo, e aí a gente começa em seguida, então, com o marketing político em tempos de polarização, a ciência por trás dos ruídos. Júnior e Márcio, agora a palavra com vocês. Júnior pode começar a falar o que você achar interessante para a gente ter uns 20 minutos, uns 15 minutos para a sua fala. Então, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer à APP Brasil por organizar esse tempo, né? E agradecer ao professor Vanderlei pelo convite, ao Márcio pela disponibilidade de estarmos juntos aqui e falar desse tema que eu acredito que, não por conta do ano que nós estamos vivendo, né? De ser um ano eleitoral, mas um tema que, infelizmente, distancia as pessoas. Eu acredito que hoje o que eu mais quero trazer para todo mundo aqui é provocações, né? E a primeira provocação que eu faço é sempre por que as pessoas não gostam de política, né? Por que as pessoas não gostam de falar de política? Porque em qualquer lugar que você vai, a não ser na nossa família, que eu tenho certeza que todo mundo na família, ultimamente, todo mundo fala de política ou não, né? Mas com alunos, com clientes, quando você fala, quando você está em um jantar e você fala para a pessoa, você fala sobre política, e a primeira coisa que as pessoas falam, eu detesto falar sobre política. E a primeira coisa que eu tento trazer para as pessoas é que as pessoas não gostam de política simplesmente porque elas personificaram essa palavra tão grandiosa. Elas colocaram um rosto nessa palavra que, para mim, simboliza a nossa existência, né? Se a gente existe, a política está intrínseca à nossa vida, né? Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é essa parada que a política não tem rosto. A política é algo grandiosa para caber o rosto de alguém. É claro que a gente liga a política a pessoas, mas a gente também tende a levar que a política é feita apenas do que é ruim. Então a gente lembra daquele rosto que deu tudo errado e a gente traz ele para a política e a gente coloca dentro da gente que tudo na política é ruim. Então a gente precisa dividir primeiro a política em duas etapas, né? Eu gosto de dividir a política sempre em duas coisas. Uma coisa é a política do período eleitoral e a outra coisa é a política da gestão do mandato. Então são duas coisas bem separadas. E aí eu vou falar um pouco do que é o meu trabalho, né? Do que é a nossa consultoria, né? A gente tem uma consultoria, ela chama Política das Cidades, e o que a gente faz, né? A gente faz a campanha eleitoral e a gente também faz a gestão desse mandato,
depois que essa pessoa ganha, vence, né? E geralmente a nossa expertise é trabalhar em cidades. Então a gente trabalha no setor majoritário, que é a campanha do executivo, é a campanha dos prefeitos. É isso que a gente tem expertise. Então, o que que a gente, quando a gente fala lá da política, né, da ética, a gente sempre fala assim, como que o marketing se comporta isso, né? E isso é uma das primeiras coisas que a gente coloca para o nosso cliente. A gente não vai inventar uma história. A gente vai contar uma história baseada no que é verdadeiro. Então é isso que está as diferenças, né, que a gente precisa colocar na balança e começar a compreender. Ah, e por que eu comecei a falar das pessoas ter distanciamento da política, né? Porque eu também falo que a política ela tem que ser vivida no nosso cotidiano. Eu falo que eu venho de família muito humilde, e então eu falo que meus pais nunca falaram de política comigo. E hoje eu falo em todo lugar que eu vou, a primeira coisa que eu falo, ó, na mesa dos bem-sucedidos, a política está na mesa do jantar, ela está na mesa do café da manhã e ela está no almoço. Então, essa compreensão que eu quero buscar trazer e, como eu falei, provocar em todo mundo. Que a política é baseada na nossa vida, todos os nossos movimentos é feito pela política. E quando a gente fala lá, né, eu queria muito falar disso, né? Ah, então como que eu lido com isso, né? Como que eu lido na sala de aula com a política? É simplesmente falando de política sem essa questão de trazer lados, sem trazer. É claro que todo mundo tem um viés e está tudo certo. Até a gente tem, até a gente como profissional tem, mas a gente tem, no decorrer da vida, temos que olhar meio que antes da gente começar a falar com vocês. As universidades, principalmente de comunicação, têm um pouco de distanciamento da questão do que é o marketing político, não incentivam a questão do que é o marketing político. Eu falo assim, ó, e a minha vida mudou depois que eu entendi o que era realmente trabalhar nessa seara, né, que é tão desafiadora, que é o setor público, que é a política. Então, eu acho que a minha fala hoje é mais para. Eu quero mais ouvir vocês do que eu mesmo falar. Eu quero ouvir as angústias de vocês. A gente está vivendo num período realmente polarizado. Eu tenho escrito muito isso às terças-feiras. Depois eu até compartilhar com o professor Postígio. O Postigo que eu escrevi hoje. São as terças-feiras que eu escrevo sobre política e poder. E aí eu quero que o professor compartilhe com todo mundo que tiver na live. Inclusive, lá no final vai ter um call to action lá para quem quiser receber semanalmente. Então, eu quero mais ouvir vocês. A gente está vivendo num ano desafiador, principalmente para a política. É... Eu vou entrar só um pouquinho na área do meu colega Márcio, que aí é ele que domina isso, mas o Brasil hoje, ele não está apenas polarizado. Se a gente pegar as pessoas que votam no Lula, 40% ainda tendem a mudar. As pessoas que votam no Flávio Bolsonaro, 65% ainda tendem a mudar. As pessoas que votam no Ronaldo Caiado, mais de 70% ainda tendem a mudar. Então, como que você vê esse cenário? Simplesmente as pessoas, infelizmente, não sabem. E um sentimento que se causou na população brasileira, um sentimento de medo, de distanciamento ainda maior. Então, por isso que hoje o meu maior desafio aqui é fazer com que as pessoas se aproximem e deixar as perguntas para vocês fazerem e tirarem as dúvidas comigo. Com você, Márcio. A gente volta com você ainda. Agora o Márcio tem uma apresentação, né, Márcio? Tá sem microfone. Prontinho, prontinho.
Então, a minha apresentação são só alguns gráficos que eu trago para fazer a mesma lógica do Júnior. Nós vamos fazer provocações e queremos que o tempo maior seja das perguntas. Então, eu vou colocar aqui rapidamente. Vamos lá, ver se eu vou fazer da maneira correta, como foi no treino. Vamos aqui ao treino e me digam se está ok. Ok? Estamos com a tela aí? Sim, sim, Estão vendo? Bom, sim. então, como o Júnior falou, o meu nome é Márcio Macedo, né? Eu sou da Análise Inteligência, a minha empresa atua na área de pesquisa, tanto empresarial quanto político eleitoral. Hoje eu não estou mais na academia, mas eu tive 10 anos, né, de experiência de vida acadêmica no Paraná. Eu fui professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste do curso de Comunicação Social, né? Cheguei a coordenador também e também contribuí com a parte administrativa na Pró-Reitoria de Extensão. E o que eu quero trazer para vocês é também isso. A minha área específica é na área de pesquisa. Então, o que eu quero trazer para vocês, inclusive, fica como sugestão, a minha fala vai ser baseada neste livro aqui. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar deste livro, O Brasil no Espelho, do professor Felipe Nunes, né? O professor Felipe Nunes, ele é o CEO da Quest, né? Uma empresa de pesquisa, e também é professor na Universidade Federal de Minas Gerais. No final de 2023 para 2024, ele realizou talvez a pesquisa mais profunda com relação a entender os valores, as percepções é, do brasileiro, né? Então, eles entrevistaram quase 10 mil pessoas, na verdade, 9.994 pessoas em todas as regiões do Brasil, né? E eles trabalharam com aproximadamente 37 indicadores e dividiram em 11 grandes dimensões para avaliar a segurança pública do Brasil, a questão da sexualidade, a questão da política, religiosidade, enfim, eles fizeram um grande mapeamento. Esse número de entrevistados é 4 a 5 vezes maior do que o número médio que se faz pesquisas no Brasil. O que que eu quero dizer com isso e por que que é importante este número? Porque quando nós fazemos pesquisas com uma base pequena, aí vai ser um pouco técnico, a gente tem o universo e a amostra quando a gente vai fazer pesquisa. Normalmente alguém fala assim, eu não acredito em pesquisa porque eu nunca fui entrevistado. Não foi entrevistado porque nós trabalhamos com amostragem, que é da área. Estatística sabe disso. Quando bem distribuído, bem organizado, bem feito, você com um número relativamente pequeno consegue ter uma visão do todo. E foi isso que ele fez. Só que por que ele chegou a quase 10 mil? Porque muitas vezes, quando nós fazemos com uma base pequena, eu não consigo fazer recortes. Como é que eu posso avaliar, analisar, por exemplo, um segmento das mulheres, por exemplo, ou de uma faixa etária, com 1.000 entrevistas, né? A hora que eu faço esse recorte, eu vou ter uma base muito pequena de mulheres. Com 10 mil, você consegue, em cada região, ter uma amostra também significativa. E aí, o que que ele trouxe? Ele foi buscar, com base na teoria de um cientista político norte-americano, do Ingelhart, Robert Ingelhart, ele trabalha com o seguinte conceito. Ele criou esse espectro onde as populações mundiais, ele atua nos países, eles seguem de uma categoria de sobrevivência e autoexpressão. Como é um país em sobrevivência? Aquele que tem muito pouco bem material, ainda está numa disputa muito grande, numa necessidade. A autoexpressão é quando você já tem uma situação mais ou menos organizada e já passa mais a trabalhar a si mesmo, o autoconhecimento, a busca nesse sentido. E ele vai também numa outra área que é da tradicional para secular. Então, quando você tem países muito tradicionais, a religião ela é muito forte, a família ela é muito presente, né? Quando você vai chegando nos níveis da secularidade, não é que você deixe de lado isso. E aí entra uma questão que a pesquisa ela precisa ser considerada por vocês. A ideia que o Roman falou da polarização, isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Eu não posso trabalhar com 880. Se eu vou para um lado e eu não concordo com o outro, não significa dizer que a outra pessoa esteja do outro lado, não.
muitas vezes a gente consegue equilibrar esse processo. Então, ele usou, né, nessa pesquisa, essa base para trabalhar um pouco o que é o Brasil. E olha o que ele trouxe de elemento interessante. Na percepção dele, desta grande pesquisa, o Brasil de hoje, ele é muito parecido com o Brasil de 1997, né? Esse é um dos achados que ele trouxe, e aí eu vou trazer essas discussões para vocês, por quê? Porque o Engelhard, ele trabalha os países como se fossem pré-modernos, né? Ele divide em três categorias, os pré-modernos ou os tradicionais. Ele trabalha os modernos, que têm os valores seculares, mas ainda estão na sobrevivência, e aqueles países pós-modernos, que estão na questão secular e já da autoexpressão. E o Brasil, na percepção dele, por que ele diz que nós voltamos a 1997, mais ou menos? Boa parte de nós aqui vivemos um pouco disso, não era a fase adolescente, mas da nossa vida. Então, ele diz que o Brasil hoje, ele está um pouco abaixo da média da sobrevivência e autoexpressão, ou seja, nós voltamos para mais estarmos na sobrevivência do que a autoexpressão, e estamos um pouco acima nesse caso, e um pouco abaixo do tradicionalismo e da secularidade. E aí, por que ele vai falando isso? Olha como está o Brasil, né, nessa percepção dele. Usando a teoria do Engelhard, o Brasil está aqui, essa estrelinha, não sei se todos conseguem ver, mas vejam que outros países estão nesses quadrantes, os países nórdicos, aqueles sempre falados, Dinamarca, Suécia, enfim, eles estão no espectro, digamos, melhor dos mundos, nesse sentido. O Brasil está ali sempre naquela, vai para um lado, vai para o outro, aquela ideia de que o Brasil é o país do futuro, etc., a gente já está cansado disso, mas a gente fica nesse pêndulo, né? Uma hora nós estamos muito aqui, outra hora nós vamos para cá e assim sucessivamente. Mas o que eu quero trazer para vocês nessas discussões? Olha aqui, como é que está o sentimento do Brasil? Eu estou com uma tela aqui, sentimento em relação ao Brasil neste... Alguém pode ler para mim o que está neste... Vocês conseguem ver? Nesse momento, seu Neste sentimento em momento, relação ao Brasil perfeito. nesse momento é mais. Olha a coisa, olha só que coisa interessante. Até um salário mínimo, as pessoas que têm renda até um salário mínimo acham que o Brasil falam positivamente do Brasil, e 40% negativo. E quem tem mais de 10 salários mínimos vai para quase 70%. E aí ele dividiu o Brasil em Bossa Nova, que é a turma mais antiga, que nasceu de 64 para trás, a Ordem e Progresso de 64 até 85, a maioria deve se encaixar nisso, Redemocratização, que é a turma de 85 para cá, e a geração de 2000 em frente. Então, ele vai trabalhando como está essa percepção por geração em relação à percepção com o Brasil. Uma outra coisa interessante é isso aqui, né? Olha só a questão do cuidado da polarização, da gente achar na nossa bolha, né, alguma coisa que pode estar fora do que a média está pensando. Ele fez uma outra pergunta que é se você concorda que programas do governo para os mais pobres fazem com que as pessoas trabalhem menos. Olha o número de pessoas que recebem até um salário mínimo. Em tese, aqueles que mais estão recebendo os programas de governo, Vale Gás, Bolsa Família e etc., etc., o número, né, de pessoas que concordam que o programa social faz com que as pessoas trabalhem menos é 1%, tudo bem, mas é maior do que aqueles que estão na faixa dos 10 salários mínimos. Olha entre 2 e 3, olha entre 3 e 4, né? Então, assim, são informações que não é do achismo, é da pesquisa, né? São dados em que a gente vai buscar para sair justamente desse ruído. Aquilo que o Júnior falou, a polarização, a gente tem os extremos que gritam, que estão ali, sabe, e falam e tal. E aí, as últimas duas telas, talvez eu vá provocar muito vocês e assim, não me xinguem ou me xinguem pouco, tá? Mas são algumas conclusões que nós chegamos quando a gente vê as pesquisas. E olha só, uma outra coisa muito interessante para a gente refletir e avaliar. Olha como é que está o índice de confiança das pessoas no mundo, ao redor do mundo e do Brasil.
Porque um dos fatores da gente ter tanta lei é lei para tudo, é lei para alguma. Por quê? Porque o brasileiro tem uma característica que é um traço que ele não percebeu em nenhum outro, praticamente. Nós somos um país da desconfiança. Nós desconfiamos do colega, do amigo, de quem está do nosso lado. Né? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante para a gente levar, inclusive, para a sala de aula, para discutir. Fica essa dica para os professores. Somente 6,5% da população brasileira diz que confia piamente no amigo, no familiar, em alguém que esteja no seu círculo de amizade. O maior índice percentual de confiança é dentro da família, e mesmo assim não é um percentual muito alto. A Noruega está lá em cima, e o Zimbábue, 2%. E aí, para a gente ir finalizando nesta pesquisa, e aí tem outros institutos muito bons, o Meio Ideia faz um trabalho muito bom, da Sila Schurman, tem vários outros, mas é importante a gente sempre buscar o dado da informação para poder limpar as dúvidas e também a gente sempre olhar para o que o outro está pensando. No mundo de polarizado hoje, a gente está muito mais na validação, né? Quando a gente tem a insegurança, e a gente vive no mundo hoje de um pouco de insegurança, a gente tende a retribalizar. E aí, a gente que é da área de comunicação vai lembrar o Maffesoli, né, lá do tempo das tribos, esse processo todo que na década de 90, antes da digitalização, ele já sinalizava um movimento em que a gente estava voltando para isso. Com o digital, isso parece que deu um upgrade no processo. Mas é o digital, a gente tem a tribalização lá em séculos e milênios atrás, e com o digital a gente volta a essa retribalização, porque é a ideia da validação de quem está me dizendo que eu concordo, o algoritmo trabalha nos entregando só aquilo que eu mais consumo, né? E aí tem uma teoria muito interessante de um sociólogo que diz o seguinte, ele fala, muito cuidado com aquilo que você delata. Então, tipo, eu fico falando para todo mundo, olha como esse mundo está ruim, a adolescente de mini saia, é só roupa curta e tal, tal e tal. Ele diz o seguinte, cuidado que você achando que está delatando, você está se denunciando. Porque o algoritmo te mostra mais aquilo que você pesquisa, que você busca e que você consome. Então, cuidado com aquilo que você vê no privado, para ficar reproduzindo no público, porque você está muito mais, às vezes, se denunciando do que efetivamente criticando ou apontando o dedo para o outro. Então, vamos ter esse cuidado. E aí ele fez essas 3 perguntas, como foi uma espécie de Enem. Ele diz uma espécie de Enem que eles fizeram com esses quase 10 mil. Ele perguntou o seguinte: no primeiro semestre de 2023, né? Na pesquisa, ele queria saber o que as pessoas pensavam sobre a economia brasileira. Então, ele perguntava se você acha que ela cresceu, se você acha que ela ficou estagnada, se ela encolheu. Só 28% das pessoas acertaram. Depois, quantos morreram de Covid desde o começo da pandemia? Olha só o índice de pessoas que acertaram essa informação, somente 23%, né, de todos os entrevistados. E depois ele perguntou qual a taxa de desemprego atual. As pessoas não sabem, as pessoas falam, elas querem validar, elas falam e afirmam. Tem certeza daquilo que foi dito? Não, porque eu vi no grupo do WhatsApp da minha família, me mandaram esse vídeo e tal, e aí olha como está o problema do brasileiro com relação a entender isso, né? O meu tempo já estourou, né? Vamos fechar aqui. E aí ele traz esse último ponto, e são as 2 últimas telas, que é o seguinte, com relação àquilo que o Roma falou. Ele dividiu em 9 tipos. Isso vem desde um livro anterior dele, O Brasil no Abismo, a biografia do abismo, né? E olha como está a distribuição, eles criaram esses 9, lógico, como é uma criação dele, isso está passível à discussão, a discordâncias lá e cá. Mas eles criaram, né, dentro da teoria, dentro de todo o processo, eles criaram 9 tipos de segmentos políticos no Brasil. E olha os números que eles conseguiram trazer dessa pesquisa. A extrema-direita hoje representa 3% aproximadamente da população. Né? Aí a gente tem os empreendedores individuais, o pessoal do empreendedorismo, o aplicativo, terceirização e etc. Os empreendedores, startupeiros, todo esse grupo ele chamou de empreendedores individuais e representa 4%. Depois vem os liberais sociais, 5%, os militantes da esquerda, 7%, né? Os progressistas, 12%, o pessoal do agro,
13%, e os dependentes de Estado e conservadores cristãos, 23% e 27% são esses os dados e os números. E o que que ele percebeu no Brasil? O brasileiro, para a economia, para o processo, etc., mas é conservador nas suas questões pessoais. Para vocês terem uma ideia, eles têm essa relação, então a gente não pode pensar nunca que ou é uma coisa ou é outra. Nós somos uma mescla. Então, sempre que nós discutimos, nós temos que entender que, ao mesmo tempo, nós temos o conservadorismo e o progressismo dentro da gente, dependendo daquilo que a gente vai colocar. E para a gente encerrar, falando um pouco da pesquisa, que é a área que eu desenvolvo, o que que a gente faz muito hoje? E eu gosto sempre de pegar de colegas, o Menegas Júnior é um excelente pesquisador também, e ele diz o seguinte: o que que a gente faz hoje pensando na área político-eleitoral? Os candidatos, pré-candidatos e gestão, eles querem dar um passo maior que a perna. Eles já querem sair postando, dizendo o que pensam, o que acham, sem entender uma construção de narrativa, sem entender qual o posicionamento que eles estão, sem fazer diagnóstico, e a pesquisa muito menos. E para a gente concluir essa questão toda, gente, aí vem uma outra pesquisa feita pelo Instituto Ver, que é de um amigo, Malco, que também é lá de Minas. Ele chegou à seguinte conclusão, e pensando nesse segmento anterior que eu mostrei para vocês, quando vocês estiverem em alguma discussão, em alguma questão, e se vocês estiverem indo nesse caminho, gente, entendam o seguinte: quando um fala do outro, na verdade, a conclusão que a gente chega no Brasil é que quando um extremo está falando, se olha no espelho, ele basicamente está vendo o outro do outro lado, só que com uma linguagem diferente, alguns argumentos que podem parecer divergentes, mas no final, quem está na extrema esquerda hoje da polarização e quem está na extrema direita, eles são os que mais gritam, mas eles são muito mais parecidos do que vocês imaginam. E esta conclusão não é minha, é do Malco, depois dele analisar 12 mil entrevistas que ele fez no Brasil inteiro. E eu tenho as pesquisas, eu posso disponibilizar para vocês. Então, eu encerro a minha participação aqui. Eu quero agradecer muito o convite da APP e a gente está aberto, né, Júnior? Eu e você para conversar. Espero não ter passado muito, que eu esqueci de marcar o tempo, viu? Ok? Eu perdi vocês. Tá no mudo, Postigo. Agora saiu. Ninguém tem pergunta por enquanto? Interessante, eu não conhecia esse livro. Já vou atrás, já vou comprar. Uhum, Eu até coloquei um link aí vale de a uma pena. resenha da Globoplay que fala sobre ele, né? Uhum. É, Esse livro, inclusive, esse livro foi o Instituto Globo. A Globo contratou e eles fizeram na comemoração dos 100 anos da Globo e tal. Então, assim, tem esse apoio da Globo. tá. Então eu vou soltar a primeira perguntinha aí, né? E aí vocês pegam a bola aí e vê o que vocês podem falar. Enquanto isso, o pessoal vai pensando o que vai perguntar. Ok. A gente vive um cenário polarizado, né? Sem dúvida, principalmente esse ano, no Brasil, né? Na política brasileira. E também um cenário de circulação acelerada de informações nas redes sociais, né? Muita informação, pouca formação, muito fake news e Uhum. tal. Quais estratégias vocês acham de marketing político têm se mostrado mais eficaz para a gente construir um diálogo sem aprofundar a radicalização nos públicos? Quando você trabalha em sala de aula, você tem um público muito diverso, né? Hoje as faculdades elas têm assim todo tipo de público, de raça, de gênero, de religião, e eu fico muito preocupado em discutir isso em sala de aula porque vem a polêmica, né? O pessoal já vem de casa com esse ímpeto de briga mesmo, né? Se bobear, Uhum. o professor é espancado lá na frente. Então eu queria perguntar assim, para o Júnior, para você, como que a gente consegue construir esse diálogo sem aprofundar a radicalização dos públicos dentro da sala de aula? Professor, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer alguns recortes, né? Eu achei brilhante o que o Márcio falou, e eu falo que a estatística, ela clareia tudo, né? Como o Márcio colocou lá no um dos slides dele, e até
o político é difícil de você lidar com isso. Por quê? Porque, como o Márcio falou, antes do post, vem muita coisa antes. Eu vou dar um exemplo, até para chegar na pergunta do senhor. Em 2019, a gente chega numa cidade para fazer a campanha do prefeito de 2020. Então a gente chegou um ano antes, porque ele já era prefeito. A gente ia fazer a reeleição. E quando a primeira reunião nossa foi uma apresentação de pesquisa. E o instituto que mostrou a pesquisa mostrou que ele não tinha nenhum preditor positivo de governo. O que são os preditores? Os preditores são os serviços da prefeitura. Então, limpeza pública, educação, saúde. Então, esses são os preditores de governo. E aí você tem os preditores da imagem. E a gente não tinha nenhum preditor positivo. Júnior, por que você está falando isso? Porque a comunicação só consegue trabalhar com aquilo que é positivo. Lembra que eu falo que a gente não inventa história. A gente constrói uma história baseada naquilo que é verdadeiro. E ele não tinha nenhum preditor positivo. Então, como você traz isso à tona? Então você precisa colocar isso em prática para depois a gente começar. E esse período nosso de planejamento, que o Márcio colocou todas as etapas ali, o diagnóstico, a leitura do micro e macroambiente, até a construção de uma nova imagem para esse candidato. Nós chegamos lá, essa reunião foi no dia 31 de agosto, 31 de agosto e 1º de setembro. Nosso primeiro post foi lá no dia 3 de novembro. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque a gente precisa fazer um recorte. Então eu penso assim, quando eu vou para uma sala de aula e eu sei que, ou quando a faculdade já me contrata, ou quando um amigo me convida para ir lá dar uma aula, como você me convidou quando você me convidou para dar aula lá, para dar uma palestra lá com vocês, a primeira coisa que a gente faz é explicar o que é a política. E a emoção é o que leva a gente a errar em tudo na vida, principalmente na política. Então, a primeira coisa é desconectar a emoção. O que é desconectar a emoção? Tudo que vocês vão falar aqui não vai servir para nada. Vamos pegar um viés. Vamos pegar o que é verdadeiro. Hoje, se a gente, como você colocou no começo da pergunta, eu olhando daqui, né? Até os candidatos a majoritário, a disputa da presidência do Brasil, ainda eles estão tateando, porque nem eles sabem. Eles estão se acomodando, porque hoje a dinâmica no cenário nacional é isso, está todo mundo tateando. Por isso que todo mundo vendia que uma terceira via seria viável para o Brasil, realmente, porque era uma via mais clara. Por quê? O povo está polarizado, então vamos construir uma narrativa de terceira via para se consolidar algo diferente disso e trazer o povo para esse lado. Então eu falo assim, quando a gente quer falar de política num ambiente fora da política, a gente sai fora disso. Esses dias eu estava onde eu faço a barba, e é um salão bem grande aqui na minha cidade, e o dono do salão, ele recebe os meus artigos que eu escrevo semanalmente, inclusive já compartilhei com o professor Vanderlei para ele possibilitar a entrega para todo mundo que está aí hoje. Ele falou para mim assim, Júnior, como que você fala de política com as pessoas? Eu falei, não falo. Eu não falo de política para quem eu já conheço, para quem, na minha família, quando alguém me chama, não, porque eu falo assim, a política que eu vou falar é diferente da política que vocês vê. E qual que é a política que vocês vê? E aí é um negócio que é muito legal. A política que a gente vê na matéria do jornal, na matéria da televisão, ela é apenas o fim de algo muito maior que já aconteceu, que está para acontecer, ou aquilo é um recado do que vai acontecer em 3 outras novas etapas. Então, como falar de política hoje fora desse cenário que a gente trabalha? Fazendo recortes, simplesmente. Trazendo o que é a política na nossa essência. Que a política move, tudo que a gente vai fazer, move. Em todas as áreas da nossa vida. O nosso trabalho exige política, na nossa vida pessoal exige política. E qual que é essa política? A política do entendimento.
do entendimento do que é uma cidade, do que é entender o que é economia, entender. Ah, João, mas quem vai entender disso? Eu falo assim, ó, e aí hoje nós temos um distanciamento do político para o povo. Ah, por quê? As pessoas querem saber da vida cotidiana. Simples. O governo Lula, ele tinha um dado. O governo começa em 2023. Então, o primeiro ano do governo Lula pós-eleição é janeiro de 2023. E em março de 2024, ele já tinha esse dado. 70% das pessoas não estavam satisfeitas com o governo dele. Ah, o que queria isso? Lembra aquela história que ele falou da picanha? As pessoas já estavam vendo no mercado que não estava acontecendo isso. Então, lá no começo, já o dado, já mostrava, o Márcio lá dele lá já mostrava para ele, ó, presidente, precisa organizar isso aqui que você prometeu. Então, quando a gente vai falar de política lá no ambiente da sala de aula, quando um aluno que, vamos colocar aqui, que é contra o governo, e ele fala assim, pô, mas o mercado está caro, quem é do lado do governo não tem como, não, mas não tem como argumentar, realmente está caro. Entende, professor? Então, são dados, contra dados, não tem como. E aí também tem a questão da miopia, como o próprio político tem. O Márcio deve ter vivenciado isso N vezes. Eu também tenho isso com os meus clientes. A política tá a pesquisa está apontando tal coisa, que ela fala, não, isso não é possível. Fala, então paga outra, porque é isso que a pesquisa está mostrando. E mesma coisa, as pessoas, quando estão emocionadas, defendendo lado A ou lado B. Então, acho que a minha visão é essa, professor. Tá. Eu vou pedir, Roma, se você puder colocar o link do seu artigo aqui no chat. Já, é que no chat eu não vou conseguir, porque eu acho que não está no meu computador. Eu mandei já no Tá. seu. Se o senhor puder colocar. Eu vou colocar o link, você não mandou. Você mandou o artigo em PDF. Eu não consigo subir em Isso. PDF. Mas eu distribuo no grupo de professores e coordenadores. Assim que acabar, É, eu distribuo lá. ou você disponibiliza o meu arroba no Instagram, que é arroba soujuniorroma. Quem quiser me manda um direct e eu encaminho o artigo, se for possível. Tá bom. O Márcio quer acrescentar alguma coisa sobre essa questão dos dados? Eu vou fazer o recorte com relação à pergunta também que você fez, pensando dentro de sala de aula, tá? Eu vou compartilhar também depois com vocês. Eu tenho alguns artigos do LinkedIn, inclusive, eu tenho justamente sobre mostrando o que é a pesquisa para o marketing político, para a gestão, fazendo uma comparação com a comunicação, justamente, né? Eu comparo a pesquisa a uma grande via asfaltada. Imaginem uma via da Bandeirantes aí, aqui em Santa Catarina, essas vias super lindas, bonitas demais, todas pintadas, né? É muito gostoso andar por ela, não é verdade? Ali não tem problema com velocidade e tal. Isso do ponto de vista do marketing político, da política, é justamente o digital, é a comunicação que você fala. Mas se você não tiver a pesquisa, aí é o que eu faço a grande comparação. Imaginem vocês rodando durante uma semana nessa pista e vocês são caminhoneiros. Todos nós aqui que estamos nesta aula agora são todos caminhoneiros e tem um caminhão de 1 tonelada que precisa rodar naquela rodovia. Só que eles fizeram para, no máximo, receber carro de passeio. O que vocês acham que vai acontecer em uma semana, rodando todos nós de caminhão de 1 tonelada nessa via que foi projetada ou foi feita achando que iria dar conta de receber os caminhões? O que acontece em uma semana? É uma pista toda detonada, concorda comigo? É essa analogia que eu faço e está ali no artigo que eu coloquei, a importância da pesquisa. A pesquisa é aquilo que não é visto, é aquilo que está abaixo, é aquilo que é o seixo, é aquilo que é aquela malha de ferro, né, que é colocada para poder sustentar, se coloca o escoamento da água, se chover, para onde é que essa água vai, ela não vai ficar acumulada na pista. É isso que é a pesquisa. Ninguém vê, mas se ela não for feita, ela pode causar um problema sério, porque você vai ter a pista muito bonita, mas se ela não estiver
com base em uma semana, em duas, acabou, né? E você não sabe de onde foi que veio o problema. Pensando na sala de aula, como é que eu fazia quando eu estava na academia, que eu fui professor de 2002 até 2011. Praticamente todos vocês conhecem aquela famosa campanha que foi premiadíssima, acho que é do Nizam, eu não sei se ele fez para a Folha ou para o Estadão, aquela do pontilismo, que ele começa dizendo que o cara, ele adorava música clássica, que ele estudava e tocou violino e papá, e a imagem vem no pontilismo, e ela vem crescendo, 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 só aspectos positivos. Quando a imagem se forma, de quem é? É de Adolf Hitler, né? Então, eu usava isso nas minhas aulas para começar conversando com as pessoas, que às vezes, só falando a verdade, a gente pode estar colocando em evidência algo que pode ser muito ruim para a gente. Então, começa alguma coisa nesse sentido. Outra questão que a gente pode usar para tentar quebrar essa polarização que todos já chegam aqui, primeiro que olha para professor e acha que professor é tudo esquerdista, comunista, etc., sem nem entender conceito de nada sobre isso. Mas então a gente vai fazendo provocações. Uma outra coisa que eu faço muito quando eu converso, e aí o Roma me deu algumas dicas também que eu vou incorporar, é a gente está no momento, e assim não é só agora, né? Durante ao longo da nossa vida, dos séculos e tudo, a gente tende a jogar água suja com o bebê dentro. Quando a gente fala de política pública, por exemplo, né, programa social, pode ouvir quem é liberal, quem acredita no Estado mínimo e tal, 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 vem com essa história de que é comunismo, onde já se viu, política pública, isso aí é só coisa de não sei o quê. Aí eu digo logo, peraí, mas você sabe como é que funciona nos Estados Unidos? Você já foi estudar como é que funciona na Alemanha? A Suécia, por exemplo, não tem país que tem mais política pública do que o Brasil. O nosso problema não é de política pública, é do resultado final lá na ponta. E aí o problema não é a política pública, é quem está no meio desse processo fazendo a coisa andar, que somos nós, seres humanos. É a corrupção, é o desvio, é aquela ideia que a gente tem muito de no Brasil nada funciona, nada vai para frente. Cacete, desculpa a expressão, somos nós que estamos ali nesse processo. E quando o Roma disse, gente, nós temos que falar da boa política no sentido de P maiúsculo, não é a politicalha, mas quanto mais nós nos envolvermos, nós procurarmos conhecer sobre isso, sem colocar vieses políticos no processo, ideológicos, nós conseguimos olhar limpando tudo que vem atrapalhar. Então, essa juventude, essa turma que vem, ela ainda é uma tábula a ser moldada, cena, colocando seu ponto de vista ideológico, por isso e aquilo outro, a probabilidade de você tê-los fechados é muito maior do que se você colocar essa ideia que o Roma colocou. O que é a política no lato? Vamos colocar a ideologia de lado, lá e cá. A política é trabalhar pelo consenso, por aquilo que nós podemos pegar o que tem de bom daqui, o que tem de bom daqui, unirmos e fazermos andar. De outra feita, se fosse ruim em política pública, o que o Bolsonaro teria feito no segundo dia, logo que ele foi eleito a primeira vez? Não seria acabar com todos os programas sociais? Concordam comigo? Não, ele ampliou, inclusive, porque ele viu ali uma oportunidade também de se beneficiar. Então, assim, esse tipo de questionamento, fazer as pessoas refletirem e pensarem sobre é que a gente tem que fazer. Às vezes, até a gente indo contra, entre aspas, aquilo que a gente até tem como pensamento. Porque é isso que faz com que o outro se desarme. Quando você já vai armado, ele já fica esperando de você uma predisposição daquilo que ele imagina que você vai agir. Quando você age totalmente diferente, você já desmontou o teu, entre aspas, adversário, né, Roma? É mais ou menos nesse sentido. Então, assim, se você começa uma briga que vai só aumentando o tom, aumentando, acabou. Chega uma hora que é grito de surdos. É quem ganha no grito, e não é por aí. É pelo argumento, pela lógica. Ainda que a eleição seja emocional, a gente vota primeiro pela emoção, depois a razão chega. Depois que passa a eleição, é a razão que tem que estar sendo colocada em São algumas sugestões que vocês podem montar essas estratégias. De repente, pegar
Hoje a IA é muito interessante. Se vocês colocarem algumas frases ali e tal, sem colocar os nomes, vocês fazem uma brincadeirinha. Gente, dessas frases aqui, política pública, tal, 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 não sei o que tudo. Quem que vocês acham que falou isso? Tem uns joguinhos que fala isso, que a pessoa diz, foi fulano, fulano. Quando ela vai ver, não. Quem disse isso aqui foi aquele que você defende. Ele falou isso? Tá aqui. Você tira de você e você joga para o grupo ali ficar fazendo eles mesmos os seus questionamentos. São apenas sugestões, respondendo a tua pergunta, eu acho. Legal. O Dinelli, o nosso grande Dinelli também da academia, tem questionamento, é um questionamento, Dinelli, que você vai fazer? Vamos lá, rapidinho. Muito boa a sua colocação. Até clipei aqui o case do famoso comercial do Washington e do Do Nissan. Da Washington, Ford, do é isso. Coloquei Washington. aqui no chat para todo mundo, caso alguém não tenha referência, acho difícil, né, entre os nossos colegas, mas se alguém não tiver ou estiver procurando a referência, está aí para Ele vocês. fazia alusão ao Collor, Júnior, fazia abraço do alusão. Regi Andrade para. Oi, desculpa, Vanderlei, perdão, falei isso. Manda Não, um beijão, manda um beijão para ele. Sou fã dele. Abraço do Regi para você. Contei que ele ia estar aqui, ele falou: manda um abraço para o Júnior. Márcio, Júnior, aquela velha máxima que se aplica a muitas coisas, mas muito utilizada no marketing político, em tempos de redes sociais ao extremo, em esteroides com a inteligência artificial, de falem bem ou falem mal, mas falem de mim, Carvalho funciona? Como é que vocês encaram isso e como é que a gente pode levar e debater um pouco esse tema aí lá na academia? Quer começar, Roma? Posso começar. Dinelli, primeiro, depende do caso. Depende do caso. A gente sempre fala que depende do caso. Por quê? Porque vamos supor que alguém que já tem uma. Porque hoje, principalmente com o advento das mídias sociais, a política, se a gente pegar todos os autores, a política era feita de arquétipos, né? E esses arquétipos, eles são sempre cíclicos. Então, a grande questão é, falar bem, falar mal é vantagem? Depende. Eu sempre falo que depende. Por que depende? Porque se o falar mal, lembra da pesquisa? Eu sempre falo assim, as pessoas, principalmente os políticos, a gente está falando de políticos, não vamos falar apenas dos políticos. Os políticos, as pessoas gostam de etiquetar, certo? Etiquetar as pessoas. Só que a etiqueta, se a pessoa tem uma vida ilibada e você falar que ele é um ladrão, essa etiqueta não vai colar, concorda? Uhum. Agora, se ele for um mulherengo e alguém começar a falar que ele sai com todo mundo, que ele faz, que ele tá, que ele trai, que ele é um traidor, essa etiqueta cola nele. E talvez essa etiqueta, se realmente for o ponto fraco desse candidato, a imagem dele não vai. É muito difícil a imagem positiva superar isso negativamente. Porque tudo, né, eu sempre falo assim, tudo é baseado por mais que ninguém acredite que a gente vive num mundo realmente, depois das questões pós-verdade, a gente vive num mundo fragilizado de verdades, e a mentira sempre vai correr muito mais do que a verdade, mas a verdade ela é sempre soberana. Resumidamente, quando a gente fala assim, o povo é levado, o povo não sabe o que escolhe. Não, quando nós que trabalhamos dentro disso, dentro dessa lógica, e quando você vê os números, tanto no decorrer de uma campanha ou pós-campanha, a hora que você lê, você fala, não, o povo queria isso aqui. E se o povo quer isso, não tem como você ir contra aquilo, entendeu? Não tem, não tem. E qual que é a facilidade do marketing? Entregar aquilo que o povo quer. Quando você traz principalmente as questões dos adventos das mídias sociais hoje, a grande questão é isso, que todo mundo quer like, todo mundo quer curtida, todo mundo quer compartilhamento. Então, o que acontece? O ruim sempre vai correr muito mais do que o bom. Sempre. Então,
sei se eu respondi, mas é nisso que a gente acredita Mas aqui. acho que perpassou o tema, sim. Vai lá, É, Marcião. eu tenho a seguinte tese. A técnica, né? Ela em si, ela não é boa nem má. A questão é o uso que o ser humano vai fazer dela. Então, a pedra, lá, desde a pedra lascada, quando os nossos ancestrais batiam uma na outra para tentar tirar a faísca, ok, bom, né? Nos trouxe o fogo, mas eu podia, ele pegava aquela pedra e jogava no adversário. É a mesma pedra. Ela me trazia o fogo e matava. E aí nós tivemos mídia, nós tivemos jornal, imprensa, nós tivemos depois rádio, depois nós tivemos TV, e desde lá se fala essa história. O veículo de comunicação é o demônio, é ele que acaba com isso e com aquilo outro, etc. Não, o digital, ele só fez o quê? Ele acelerou a milésima potência tudo aquilo que a gente tinha, aí lembrando de novo, aí vamos o Pierre Levy, né, na famosa lógica dele do um para todos, um para um, todos para um, tal, tal. Hoje, o que que a gente tem? Nós temos que cada um de nós é um veículo de comunicação em potencial. Cada um pode colocar a sua rádio no YouTube, pode fazer o seu canal no Instagram e está ali falando, né? Aí vem Humberto Eco com a famosa ideia, né? O problema do digital é que, além de colocar essa possibilidade, ele trouxe todos os ignorantes e tal e tudo, deu o palco. Mas percebam que a gente sempre tem uma lógica e isso vai diminuindo, né? Prefeitos TikTokers, 2018, 2020. Ah, o TikTok era o cara que gritava manga daqui, topázio de lá e tal, tal. Ainda existe? Existe, estão aí. Mas percebam como eles não são mais os. Todo mundo. E aí isso vai se organizando, o próprio sistema organiza. O problema é que às vezes leva um pouco mais, um pouco menos. E como a polarização, em tese, está muito forte, mas vejam, de novo, gente, digital, se vocês pararem para pensar, quem mais grita ali? É quem está no extremo, é quem está mais engajado na política, é quem mais quer saber da eleição e tudo e tal. Os outros 90%, que é aquela soma, 7% mais 3% aqui, tá, né? O restante está acompanhando, sem grito. Tem um comercial famoso na década de 80 no Pará, que era de um supermercado, que era isso. Então era a guerra, todo mundo gritando e falando, e preço e tal, tal. Ele vinha com um locutor que dizia, tá, ó, sem grito. É isso. A maior parte das pessoas nem está ligada na eleição ainda. Vai ser nos últimos 20 dias, dali que vai pegar. Então, tudo isso é marola, é para a gente que é da área do marketing político, é para os veículos de comunicação terem material para falar, os articulistas escreverem, mas a maior parte dos eleitores está preocupado com isso. Pô, o meu supermercado vai diminuir? E aí, pensando na gestão atual, é legal ir lá para os Estados Unidos e para o mundo, pagar de estadista, e aí não tem um juízo de valor, assim, e trazer essa informação de que nós, no estadista, o nosso presidente é estadista, funciona para a gente, que tem um grau de escolaridade alto, a gente está discutindo, está nas nossos círculos menores conversando e tal e tal. Mas para a galera, primeiro, você come PIB? Nós comemos PIB? Não. Nós comemos balança comercial e superávit? Não também. Eu como carne que eu vou no supermercado. É bom ter a balança comercial boa que o Brasil tem hoje, nunca esteve melhor no mundo, hoje o Brasil empresta, é bom estar com o PIB bom, é bom a gente ter os menores níveis de emprego do Brasil nos últimos anos, mas qual é a qualidade desse emprego? De que adianta, e aí de novo aquela questão que o Roma trouxe, de que adianta nós termos feito a democratização do ensino superior, sendo que boa parte desses que se formaram, os primeiros, às vezes, da família a ter o diploma superior, está colocado na gaveta. Esse tipo de reflexão, quem está no poder tem que ter essa visão, que é a visão do dia a dia, do processo. Isso serve para a gente, que já tem um bom salário,
uns mais, outros menos, mas cá entre nós. Se a gente for parar para pensar, na média do Brasil, ok, nós temos acesso, nós temos uma série de coisas, nós estamos no topo da cadeia do Brasil. E tem outro dado da pesquisa que diz o seguinte: quando ele pergunta se você acha que você é rico, o rico é sempre o outro. É muito engraçado no Brasil. Nós estamos no topo da cadeia, né? Boa parte de nós aqui em termos de renda do processo histórico, e se perguntar você é rico, não, não, o rico é o outro. E a gente sempre quer estar próximo de quem tem mais recursos. Então, assim, respondendo essa tua questão, não é dessa maneira. Ganhar like e ganhar engajamento não é voto. E os políticos mais sérios, mais centrados, você pode perceber, eles permanecem na linha deles, eles vão seguindo. Quem é o outsider, quem está querendo ganhar alguma coisa, ele até chega e ele consegue atrair a atenção. A questão depois é o que o Júnior falou. Esse cara tem realmente histórico, ele tem lastro. Se ele não tiver, o próprio eleitor, o cidadão, ele vai precificando isso. No dia a dia, ele vai percebendo quem é espuma e quem efetivamente é âncora, tem consistência. Não sei se me Márcio, responde. Márcio, deixa eu te interromper, nós estamos quase terminando já. E aí, Ah, eu queria levantar uma questão seguinte. O nosso público praticamente é professor, é coordenador, até aluno também está aqui, uhum. assistindo. O que que vocês acham? E aí, depois dessa pergunta, eu acho que vocês já podem encerrar. Esse contexto brasileiro que a gente tem, que a gente vive, quais seriam as competências, quais seriam as habilidades que os cursos de publicidade e propaganda deveriam fortalecer para melhor preparar os nossos estudantes, de forma crítica no campo do marketing político e da comunicação pública? A gente vê poucas instituições que têm essa disciplina ou que têm esse conteúdo dentro de alguma disciplina. Então eu queria que vocês terminassem, encerrassem com essa reflexão, com essa resposta sobre quais seriam as competências e habilidades que os cursos poderiam trabalhar com os nossos alunos. Bom, eu acredito que a primeira competência é não ter barreira para nada, principalmente para o conhecer. É você estar aberto para o conhecer. O Marx colocou uma questão que o mundo vive assim. O mundo é um pêndulo hoje. E esse pêndulo é, como diz muito bem o Bauman, que a gente vive entre o não existe mais e o não existe ainda. E o que que é isso? Que é um abismo que tudo que eu sei serve para hoje. E amanhã? Eu tenho que estar aberto para aprender o que vai acontecer amanhã. Então, a primeira competência é leitura, visão de mundo, percepção, perceber para onde as coisas caminham. E eu falo que a primeira coisa é você estar aberto ao conhecer. Aprender a reaprender a aprender. Eu acho que esse é o. Se a gente fosse, se eu fosse definir apenas uma, é que a pessoa fosse como a água, que ela fosse fluida, que ela pudesse ser adaptável. Eu acredito que a adaptabilidade é a principal característica que o aluno que vá para esse caminho tem que ter. E Mais uma você, vez, eu quero. mestre? Pode falar, pode falar. Pode Então, eu só continuar. quero agradecer de verdade a todo mundo que está aqui com a gente, que teve essa disponibilidade para estar aqui. É um assunto que, se deixar, a gente fala por muito tempo. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Vanderlei pelo convite, à APP, à Aldinelli, e em nome do Regê, que é um grande amigo, a todos da APP Brasil, ao Márcio, que esteve comigo aqui, nesse desafio que é falar de política para todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo e que realmente as pessoas se engajem, se interessam por esse tema. Obrigado. A gente lembrando que a gente vai disponibilizar depois isso no nosso canal do YouTube e quem não pôde participar ao vivo vai poder assistir, quando achar melhor, esse bate-papo que foi tão interessante, né? E você, Márcio, o que que você acha de qual a melhor competência, habilidade que um aluno possa ter para trabalhar marketing político?
Bom, eu vou fazer um pouquinho inverso. Como pesquisador, eu vou fazer uma provocação para vocês. O que vocês acham? Eu me coloco à disposição. Os professores que estão aqui, coordenadores dos cursos que estão aqui presentes da própria APP Brasil, se vocês toparem, a gente pode fazer uma pesquisa, tá? Anônima, para a gente colocar exatamente isso. O que é a percepção com relação ao marketing político, como os professores e alunos, que aí os coordenadores podem acessar e disponibilizar para os alunos nas universidades, o que eles gostariam de ver nos cursos de comunicação sobre marketing político, sobre a política, alguma coisa nesse sentido. Com este material, eu consigo fazer mais análises e tal, e a gente dá esse feedback. E se me permitirem, eu não posso falar pelo Marcelo Natali, pelos organizadores do Compol Brasil, mas posso levar a eles uma possibilidade da gente trocar uma ideia em como o Compol pode fazer algum tipo de ponte com as universidades, porque a gente está no Brasil inteiro, a gente tem professores que estão em Santa Catarina, a gente pode mandar palestrantes que estão no Rio, em São Paulo, Pará, aonde tiver, para que haja essa proximidade com as universidades. Não sei o que pode surgir daí, mas eu acho que tem alguma coisa interessante que a gente Legal. pode pensar. Você está no nosso grupo de professores, né? Isso, tô no Ah, grupo vamos jogar professor. lá, joga a ideia lá e a PP abraça essa ideia, sem dúvida, com o nosso presidente. A gente vai Sim. falar com a Abelhão, a gente vai falar com o Silvio, a gente Então, pode tentar pronto. alguma coisa Mas, parecida. mas para a gente fechar com elas do ponto, para os professores, o máximo de cuidado que eu posso dar de recomendação, se for, a gente sabe que às vezes a gente quer muito defender uma causa, a nossa bandeira, aquela coisa, não, porque tem que ser, o mundo só vai ser melhor se olharem pelo lado da comunicação. Se você for conversar com o médico vai dizer, o mundo só está como está porque não olham como o médico olha. Se fosse pelo médico, talvez o engenheiro e assim sucessivamente. O grande problema é esse, a gente achar que é do nosso jeito que tem que ser feito, né, e querer impor. Na hora que você impõe, o choque, ele é natural. Vejam vocês quando eram crianças e os pais e tal. A gente às vezes não se percebe que a gente tenta fazer o que a gente não gostava que era lá no passado, né? Impor, decidir, obrigar a fazer. Não, tem que ser um pouco de cada coisa. Autoridade sem autoritarismo, né? Trabalhar um olhando para o outro, mas sem subserviência. Eu sei que é difícil, mas são esses os caminhos. Então, evitar um pouco, entrar muito já com o lado ideológico, muito mais fazer questionamento, fazer este mesmo que está ali achando que é o dono da verdade, ele mesmo fazer os próprios questionamentos. Se a gente quiser de fora para dentro, esqueça, a barreira já está levantada, são valores, ele está no dia a dia, no grupo, na bolha e tal. Então, você só está reforçando, na verdade, o distanciamento em relação a ele e não uma aproximação. Seria isso. E assim, para fechar, agradecer Obrigado. demais pelo convite, agradecer a parceria do Roma. E fica essa provocação, então vamos fazer isso sim. Ok. Eu queria lembrar mais uma vez que vocês, professores, devem colocar o nome, né? O nome e a instituição a qual pertencem no chat para a gente poder emitir o certificado em breve, tá? Em breve também essa gravação vai estar disponível no canal da APP no YouTube. Agradecemos aos nossos convidados, o Júnior Roma, o Márcio Macedo, pela disponibilidade, a troca e experiência compartilhadas aqui, que foram fantásticas e foram muito interessantes, inclusive com sugestões pedagógicas para a gente trabalhar em sala de aula. Também agradecemos aos professores aqui presentes pela participação e toda a equipe da APP Brasil que está aqui nos bastidores com a realização do APP Brasil, com a realização da APP Brasil e o grande patrocínio do Master Globo, do Ibope e da Record. A gente gostaria que todo mundo abrisse a câmera agora para fazer uma foto, para a gente registrar esse momento único. E vamos finalizar com mais essa edição do APP, da Academia APP, e até o mês que vem com mais um assunto interessante para vocês, professores, coordenadores, usarem nas salas de aula. Então, muito obrigado a todos, a todas. A foto, a Vamos foto lá, que o Nelly pessoal. vai Foto, então, fazer, agora eu vou falar um, dois, três. Eu vou tirar duas fotos, tá? Todo mundo Ok. fazendo aquele sorriso de 90 pontos do LinkedIn. Vamos sorriso lá. de candidato eleito. 3, 2, 1. Primeira foto. Aí, muito bacana. Vamos fazer nossa segunda foto. Depois a gente compartilha lá nos nossos grupos. De novo, 3, 2, 1. Um sorriso.
Muito bem, Postigo, Tá. contigo para encerrar. Muito obrigado e eu vou compartilhar nos grupos de coordenadores e professores o material que vocês disponibilizaram, tá ok? Tá, João? Muito Agradecer ao obrigado a Reinaldo e ao todos mais uma professor vez. Danilo Caetano, que estão aqui, colegas. Obrigado pela presença. Tá bom, muito obrigado e até a próxima. Até mais. Até